sobre como tratar erros no Power Query. Esses erros são causados por 5 fatores. Primeiro, quando você muda o nome do arquivo, vamos imaginar que você já importou a base de dados, já tem o nome do arquivo certinho, e aí porventura você achou melhor modificar o nome. Por exemplo, base de dados, relatório fiscal year XPTO. Aí você modificou o nome do arquivo, porém o nome inicial era apenas vendas 2017. E aí quando você for atualizar as informações aqui no Power BI, ele vai dar o nome, vai acusar um erro na qual ele não conseguiu ali encontrar o nome do arquivo, porque inicialmente você havia importado o nome do arquivo como vendas 2017. Um outro também é você mudar ali os seus arquivos de lugares. Então, por exemplo, você tinha um arquivo numa pasta e você jogou esse arquivo em outra pasta, modificando ela do Ctrl X numa pasta, jogando na outra. Então, quando o Power BI for atualizar os dados, ele não vai encontrar, vai dar uma mensagem dizendo que não encontrou aquele arquivo para poder fazer a atualização. O terceiro erro também bastante cometido é a alteração do nome das colunas. Vamos imaginar que você trouxe lá, você importou uma base e aí, porventura, modificou o nome de alguma coluna, ou o seu RP modificou o nome de uma coluna com um outro nome. Então, quando você for importar novamente, ele vai acusar um erro, dizendo ali que o nome daquela coluna não foi encontrado. Ok? E também, se você modificar os dados, vamos imaginar que veio lá a sua base do seu RP e você foi no arquivo e fez algum ajuste e aí tentou importar novamente ali a base de dados para o Power BI através do Power Query, ele vai acusar também esse erro, dizendo que as informações não estão corretas. Então, eu vou aqui dar um exemplo para vocês aqui na minha tela. Eu já havia carregado esse relatório aqui. Vou mostrar para vocês o caminho que está depositado esses arquivos. Então, aqui nas etapas aplicadas, eu vou na fonte. Então, o caminho do meu arquivo, ele está basicamente nesse caminho aqui. Então, o Power Query vai conectar, vai importar as bases e vai realizar ali todo o tratamento que a gente já havia feito, né? Tipando as colunas, verificando cada tipo de coluna, adicionando coluna de ano. Então, dessa forma aqui, o seu arquivo não vai dar nenhum erro. Porém, se você vir na sua base de dados e modificar qualquer coluna mudando o nome, ele vai dar um erro. Então, vamos simular um erro aqui. Vou vir aqui na nossa base de dados, vou vir aqui na base de vendas, vou abrir o arquivo e vou modificar ali o nome da nossa coluna. Então, vou simular um erro aqui. Vamos imaginar que você importou ou errou o nome sem querer de alguma coluna, queria modificar aqui, porém, você já havia importado essa base de dados para o seu Power BI. Então, vou modificar essa coluna aqui de UF para UFs e vou dar, e vou mudar o nome da cidade para, sei lá, cidades BR. Como fosse cidades do Brasil, que vou salvar o arquivo. Então, fechei o arquivo aqui, volto no meu Power BI e vou imaginar que vou atualizar alguma informação, entrou informação novas lá e eu quero saber qual valor modificou aqui na minha tabela. Então, feito isso, eu vou atualizar o relatório e aí ele já dá o erro aqui dizendo que a coluna UF da tabela não foi encontrada. Então, qualquer correção, vou fechar. Para isso eu preciso saber aonde que está depositado o arquivo. Então, voltando lá, vou abrir novamente o meu relatório de vendas 2017 e vou corrigir novamente aqui a coluna colocando o F. Então, não apareceu o segundo erro porque assim que ele já leu, identificou um erro, ele já automaticamente aqui já nem trouxe o segundo erro da coluna que eu modifiquei. Então, eu corrigi a UF, vou salvar aqui novamente, vou deixar essa coluna alterada, antes era cidade, agora está cidades BR, vou deixar dessa forma e vou novamente aqui no meu Power BI atualizar as informações. Notem que ele já acusou o segundo erro aqui, dizendo que a coluna cidade na tabela não foi encontrada. Então, a correção é muito simples. Volto novamente no meu arquivo, vou lá e modifico novamente o nome da coluna, voltando ao nome original. Então, clico novamente aqui e vou
deixar o nome cidades, fecho aqui o arquivo, volto no meu Power BI novamente, vou aqui e atualizo novamente os dados. Então, ele não deu nenhum erro aqui de nome de coluna alterado, ok? Outro fator também, vamos imaginar que eu troquei o nome do meu arquivo. Então, vamos colocar aqui que seria Venda 2017 fechamento. Vou imaginar que esse é o nome que você achou mais plausível aqui para estar colocando no seu arquivo. Então, beleza, deixei esse nome aqui. Vou vir aqui novamente no meu Power BI e vou atualizar aqui. Qual o erro que ele deu? A coluna vendas 2017 ponto .xl não foi encontrada. Por quê? A gente havia importado essa base e dado o nome do arquivo como 2017, vendas 2017. Então ele não encontrou esse arquivo porque nós modificamos lá o arquivo. Então, qual que é a correção? Ou eu posso deixar, por exemplo, tem duas formas que a gente pode corrigir, pessoal. Deixando dessa forma, porém eu vou ter que modificar aqui no meu arquivo original. Então, por exemplo, vou voltar aqui, vou vir editar consulta. Aqui ele já vai mostrar, vou atualizar novamente para dar o erro. Ele deu erro dizendo que ele não encontrou ali, né, aquela coluna, a gente deu o nome para a coluna com o mesmo nome de arquivo. Então, vou ir para o erro. Ele vai voltar aonde tem o erro. Vou vir em colunas promovidas. E aqui, o tipo alterado, ele não foi encontrado. Por quê? Esse nome, ele não existe mais, né? Vendas 2017. Agora, ele passou a ser vendas fechamento. Então, posso fazer, copiar esse nome aqui e vir até o cabeçalho e fazer essa mudança. Então, vou vir aqui, ó, vou adicionar aqui o nome que eu havia modificado o nome do arquivo. Vou dar um Enter. E ele ali vai modificar, deixando agora vendas 2017 fechamento. Vou ir até o final. Opa, ele também deu erro novamente. Vou vir aqui a colunas renomeadas, porque eu preciso colocar novamente o nome do arquivo inteiro. Vou dar um Enter e ele já conseguiu ali corrigir. Notem que ele ficou diferente do arquivo vendas 2018. Por quê? Eu tive que modificar o nome lá e aí tenho que fazer esse ajuste aqui. Notem que é mais complexo fazer dessa forma. Então, uma vez que a gente fez a conexão com o arquivo, aquele arquivo não pode sofrer modificações nos nomes. Senão, toda vez que você modificar o nome, dentro do arquivo que você já havia importado, você precisa tratar novamente ali e até o erro e modificar totalmente o arquivo. Notem que aqui também deu erro, tá vendo? Que o ano agora ele está trazendo justamente o que? Com a palavra fechamento. Né? Então, assim, notem que o arquivo já ficou todo quebrado. Né? Então, aparece essa coluna de erro. Opa, aumentei o som demais aqui. Aparece essa coluna de erro. Aqui também o erro do ano. Então, assim, tomem bastante cuidado em relação a modificar o nome dos arquivos. Então, vou voltar novamente lá. Eu vou renomear o arquivo, deixar o nome original, vendas 2017. E aqui no meu arquivo, eu vou mandar ele atualizar novamente e fazer ali as correções que eu preciso fazer. Então, vou voltar no erro. Volto aqui nessa coluna e colocando a correção, que é pagando o fechamento, deixando só vendas 2017. E aí, beleza, então ele já trouxe aqui os arquivos e vou ir até o final. E também preciso corrigir esse nome, tirando o fechamento, deixando só 2017. Então, aqui, o nosso arquivo, ele ficou praticamente aqui restaurado, voltando à original, na verdade, ao estado que a gente havia carregado ali para dentro do Power BI. Ok, pessoal? Então, essas são algumas dicas para que você não modifique os arquivos, modifique o caminho, porque toda vez que você modificar, vai precisar ser tratado novamente. Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima. Abraço e até mais.